Graça e paz, tudo bem com vocês? Segundou e a gente tá aqui para falar de esperança através da palavra de Deus. E mulher é assim, ela adianta para atrasar, né? Um minutinho só. Mas quero falar para vocês hoje que o dia foi bem corrido, bem produtivo, né? Nós precisamos ter objetivo com algumas coisas pessoais. Nossa, opa, tá muito alto. E tem dia que a gente não pode mais adiar, a gente tem que ir lá e resolver a parada, né? Em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, você dona de casa, você é ateu, católico, espírita, você que ama ouvir a palavra de Deus, você que sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, mas não tá acertando muito, nem a direita, nem a esquerda, e alguma coisa tá precisando melhorar aí, e você não sabe muito bem o que, mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, hoje é dia 2 de março, gente, glória a Deus, hein? Babado que hoje já é dia 2 de março de 2026. Quero dar boa noite para essa linda Fernanda de Recife. Meu amigo Rogério, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, da sua esposa, né, dos seus pais, dos seus filhos, né? E é sobre isso, amém? Qual que é o tema da nossa live hoje? Estou terminando só de anotar aqui. O exercício de esperar e lutar. O exercício de esperar e lutar. Glória a Deus por isso, amém? Porque muitas das vezes é tão difícil fazer os dois, né? Esperar e lutar. É uma luta danada, a vida. Mas nós precisamos entender que quando Deus está no negócio, né? Alguma coisa diferente acontece. É sobre isso. Por isso que nós não podemos ter preguiça, né? Porque às vezes nós temos preguiça. O inimigo quer que você fique numa zona de conforto, que você não precise se movimentar naquela historinha de que Deus é para todo mundo, imagina que Deus ama todo mundo, mas na verdade nós precisamos de um pequeno esforço, amém? E esse esforço a qual Deus traz para nós, em nome de Jesus, né? Um conforto para os nossos corações. Nós vamos iniciar orando, precisamos muito de oração. E entenda uma coisa, o inimigo não estaria te atacando, te ofendendo, tentando te prejudicar, se ele não soubesse o tamanho da promessa, o tamanho do milagre que Deus está executando na sua vida. Porque Deus está executando um milagre na sua vida que você ainda não está vendo. Você tem pedido a Deus, tem orado, tem falado com Deus e parece que nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, algo está acontecendo no céu. Em nome de Jesus, o diabo querendo ou não, Deus vai derramar uma na calabraçu, na raçu e na brarraçu sobre a sua vida. A providência ela vai chegar, o sonho vai ser realizado, a casa própria vai chegar em nome de Jesus. E sobre a geografia, sobre os problemas diários que tentam nos sufocar todos os dias, mas nós temos um Deus que pode nos ajudar todos os dias, Deus, se nós clamarmos a Ele vai nos ajudar, e Ele vai fazer a gente entender que é um dia de cada vez, que não é sobre, aleluia, toda hora, não é sobre o imediatismo, né? Algumas pessoas falam assim pra mim, Eliana, mas eu pensei que era assim. Não, peraí, eu não tô entendendo. Deus não é mágica. Nós precisamos lutar, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos trabalhar muito para chegar lá. Não é porque nós somos de Cristo que nós não vamos, aleluia, ai meu Pai eterno, que nós não vai ser tudo facilitado, muito pelo contrário, talvez nós vamos ter guerras muito maiores, talvez a pessoa que está lá, na Gozolândia, tá lá e não tá acontecendo nada, e com você parece que as coisas estão apertando, parece que melhora, outra hora piora, mas eu quero te dizer algo, em nome de Jesus, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da sua vida, da tua história. Então assim, nesse exercício da vida, de esperar, nós não podemos desistir, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar saqueando o inferno, em nome de Jesus, amém?
que é para honra e glória do teu nome, em nome de Deus, a honra e glória de Deus. Vamos orar? Separa esse momento aí na sua casa. Eu sei que muitos estão me acompanhando pelas redes sociais. Escreve no meu canal, Esperança de Cristo SP. Alguns estão ao vivo agora, outros vão assistir posteriormente. Mas tira esse tempinho para orar, né? Para que o Espírito Santo visite você aí na sua casa. Então, se você tá com a televisão ligada, você vai abaixar o volume da televisão. Você vai pedir para Deus agora para você ouvir só a voz de Deus, não é a minha voz. É só a voz de Deus aí sobre a sua casa, aleluia, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, Rogério, pela presença da Fernanda, Isabela, que nós possamos, em nome de Jesus, nessa noite, aleluia, ter um derramar na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, estamos aqui mais uma segunda-feira, estamos diante de Ti, Senhor, porque precisamos, porque necessitamos, Senhor, da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo o mal, toda a seta do inferno, tudo aquilo que não provém de Ti, todo levante, Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua glória, fala conosco. Eu verdadeiramente não tenho nada para dar para eles, mas, Senhor, em nome de Jesus, o meu desejo é ser instrumento. Senhor, que eu venha ser instrumento nas Tuas mãos como cordas, que o Senhor possa tocar, Senhor, aleluia, para que saia a Tua voz, para que o Senhor venha, Pai, resolver, Pai, problemas de todos, da maioria, né, Senhor, que está aí. Senhor, em nome de Jesus, repreende o espírito da depressão, repreende o espírito do desânimo, repreende, Pai, em nome de Jesus, Pai, o espírito de tudo que é ruim, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do Teu nome. Paizinho amado, muito obrigado porque chegamos mais uma segunda-feira, dia 2 de março. Senhor, nos ajuda. Senhor, são tantos os problemas, contas, perseguições, mas, Senhor, em nome de Jesus, Tu és conosco, nos fortalece, nos ajuda, Pai, a ser melhor todo dia, repreende a voz de Satanás na nossa cabeça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama a graça, o poder e a misericórdia, guia-nos, Pai, pela vereda da Tua justiça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, que é para honra e glória do Teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui, obrigado pela vida do Rogério, obrigado pela vida da Fernanda, obrigado pela vida de todos aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Você pode dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou disposta a ouvir a Tua palavra. E é sobre isso. Às vezes algumas coisas demoram a acontecer pra gente porque nos falta disposição, ou porque nós estamos muito vulnerável a se irritar. Estamos muito vulneráveis à voz de Satanás, que tenta o tempo todo desanimar a gente, o tempo todo destruir, né, os nossos sonhos, derrubar o nosso castelo. Parece que nós não podemos ter paz, porque o inimigo já vem lá com o dedo dele. Em nome de Jesus, vai cair por terra, amém? Que nós possamos aprender hoje na palavra de Deus, porque o tema da nossa live é muito pertinente. O exercício da espera. Não tem coisa mais assim difícil para o cristão de verdade é esperar, porque ele sabe que ele não pode tomar uma atitude precipitada, ele sabe que ele tem que permanecer debaixo da direção de Deus e continuar lutando, não parar de lutar, continuar lutando, continuar adorando, crendo que vai dar tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. É um livro que eu amo, é uma das primeiras palavras que eu aprendi. Agora, toda vez o Nick, agora na hora da live, né? Que eu aprendi livro de Juízes, né? O chamamento de Gideão. Então tá escrito assim na palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita.
Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E por que tem feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? É sobre isso que Jesus quer nos falar, porque Gideão não entendia aquela situação, porque ele disse assim: Senhor, se tu és comigo, por que permitisse essa derrota? Por que permitisse que os medianistas destruíssem, né, o povo de Israel, ganhasse mais uma etapa, mais uma guerra? Mas não era sobre isso que Deus queria com Gideão. Quantas vezes nós estamos em situações dolorosas, situações ruins, e não entendemos porque Deus ele permite a gente passar por cada uma, ou é humilhação, ou é perseguição. E eu tenho uma experiência muito recente para contar para vocês, né? Aconteceu que na igreja a pessoa foi lá e falou de mim, falou uma coisa que eu não fiz. E eu fiquei muito brava, né? Eu falei para minha líder: eu não fiz isso, eu não falei. E eu cheguei em casa e aquilo me fez tão mal. Mas eu orava, eu chorava. E aquela angústia tentou tomar conta do meu coração, porque eu falei assim: Senhor, por que a gente faz as coisas certas, Senhor? Por que a gente age da maneira certa? E as pessoas mentem, Senhor, mentem com teu nome, mentem falando de algo, Senhor. E aí eu já misturei com Bíblia, e que não sei o que. Eu sei que eu passei uns 2 dias sem dormir direito, sabe? Com aquele negócio me perturbando, aquela angústia. E foi quando eu encontrei a graça de Deus na minha própria oração. Eu comecei a encontrar a graça e Deus começou a me acalmar e ele disse assim para mim: Eliana, não é para você falar uma palavra, porque eu já estava pronta. Eu falei: não, isso não pode ficar desse jeito, né? Eu vou procurar, né, fulano, beltrano, e vou contar o que é que está acontecendo, porque como que a pessoa faz um negócio desse? Eu sei que aquilo ficou muito mal, ficou muito ruim dentro de mim. Eu ainda mandei algumas mensagens e passou. Eu comecei a ir ao culto, comecei a orar, eu olhava a pessoa e eu falava: gente, como é que pode? Eu ficava pensando: como é que pode? A pessoa tá aqui, tá fazendo isso, né? E o tempo passou. O tempo passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4. E aí ontem, quando foi ontem, aconteceu algo muito sobrenatural, foi um servir muito maravilhoso, né? Elas estão criando algo que está chamando muito espiritual. Eu sou muito espiritual, então aquilo chama a atenção das pessoas. Você une as pessoas através de oração, através de dinâmicas, né? E foi tudo muito bom. E aí a gente já entra para a nave já voando, né? E aí no final ali, eu estava ali no fundo, né? Pela misericórdia de Deus, está sempre me usando para acalentar um coração. E aí tinha uma menina chorando muito, e o Espírito Santo disse assim para mim: olha, abraça ela, abraça, né? E aí eu abracei, Deus fez ali um mover, e quando eu terminei de abraçar, a pessoa que tinha falado muito mal de mim veio, me abraçou e falou assim: me perdoa porque eu falei de você, me perdoa porque eu menti a teu respeito. Olha, gente, eu fiquei tão impactada que eu só disse amém, glória a Deus, amém. E eu abracei ela mesmo, com aquele abraço fraterno de perdão, né? E tipo, tá tudo bem, dei um beijo nela, né, e na testa dela, dizendo: olha, tá tudo bem. E aí no final compartilhei com a minha líder o que eu quero dizer, e vindo aqui para essa palavra de Gideão. Quantas coisas acontecem com a gente que nos traz revolta. Quantas coisas acontecem com a gente que a gente fica pilha, fula da vida, que a gente fala: não é possível, mais uma vez a mesma coisa, eu já falei, já foi, mais uma vez a mesma coisa.
e aquele negócio, né? E quando aconteceu comigo, eu fiquei, nossa, eu sou muito boa, mas parece um pavio, né? E aí, bom é Deus, né? A gente fala bom no sentido genérico, né? E aí eu sei que aconteceu aquilo e espiritualmente isso mexeu muito comigo. E durante hoje o dia corrido, né? A nossa live é de verdade, tá, gente? Então não tem sensacionalismo, não tem aqui nada de chave. Aqui é um evangelho. Evangelho puro, evangelho limpo, um evangelho de realidade. Então quando eu trago experiências pessoais aqui para vocês, é para vocês entenderem que eu sou normal e que eu também passo por coisas tão difíceis quanto vocês ou mais difíceis do que vocês, né? E nós temos que glorificar a Deus por todas as coisas. Quando o Gideão questiona Deus, olha que Deus mandou o anjo, né? Ah, Senhor, se é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Né? Eu, na época que aconteceu uns meses atrás, me criou uma revolta muito grande. Naquele tempo eu fiquei tão aborrecida que eu falei, gente, eu acho que eu vou parar, porque se eu faço certo, a pessoa mente a meu respeito, as pessoas ainda acreditam, né? Eu vou parar. E aí o Senhor disse que não era o caminho, que era para me ficar quieta, que quem me justificava era Ele. E Ele começou a derramar a graça. Eu sei que naquela semana eu tive algumas experiências muito profundas com Deus. Então, o exercício da espera, e para você não parar de lutar, é você entender realmente o que é que está acontecendo na sua vida, na tua história. Eu sei que Deus tinha um propósito muito grande naquele momento que eu passei por aquela situação, aquele momento de ira, aquele momento de inconformado com todas as coisas, mas Deus, ele tinha um grande propósito. E por certo, quando Deus quer conserto, quando Deus quer também exaltar, quando Deus quer salvar alguém da nossa família, porque o pai de Gideão tinha um altar de Baal que precisava ser destruído. E não tinha outro caminho se não fosse pela própria vida de Gideão, eu creio assim, né? Então, em nome de Jesus, que nesse momento tão espiritual que Deus está nos dando, tão cheio da presença de Deus, que você entenda que essa fase difícil, que essa coisa que parece que nunca vai acabar, que esse problema que parece que é um chiclete sem gosto, já mascou, já fez e não vai acabar, que você possa, em nome de Jesus, que você possa entender que Deus tem um propósito nessa circunstância. E mais que isso, quando a gente se cala, Deus fala conosco. Deus nos justifica, Deus faz justiça, e não a justiça de um modo assim, uma macumbinha evangélica, né? Porque tem gente que, eu nunca desejei mal a essa pessoa. Eu passava por ela e falava, Senhor, abençoa a vida dela, mas longe de mim, né? Porque eu peguei ranço, porque, né? Creio que tudo isso caiu por terra no dia de ontem. Então, que nós venhamos entender sobre isso, sobre a palavra, que é luz, né? Luz para nós, para o nosso caminho, é direção para a nossa vida. Gideão, ele estava com um questionamento, dizendo, Senhor, por que me sobreveio tudo isso? Por que tiraste nós do Egito? Porque às vezes Deus tira a gente de uma situação muito ruim, traz para uma situação melhor, e de vez a gente vigiar, continuar a orar, continuar sendo mais fiel, a gente começa a vacilar, começa a afrouxar a corda, começa a dizer, olha, vai ser assim, não. Irmãos, nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida. Nós queremos vencer ou perder. Nós desistimos, vamos querer que a vida permaneça exatamente como ela está, nessa maresia, desse jeito assim, sem água, sem açúcar. Não! E nós não podemos deixar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu tenho que plantar essa semente aqui, porque essa semente foi Deus que tocou no meu coração. Aí a gente começa a ser influenciado por outras pessoas. Olha, se eu fosse você, eu não fazia isso, porque fulano, porque Beltrano estava fazendo isso e isso, porque
estava fazendo é porque não precisa tanto. Mas não é dessa forma que Deus quer que haja. Deus, ele tem particularidade conosco. Quando eu olho para trás, eu falo, meu, só pode ser o próprio Deus. E quantas dificuldades enfrento todos os dias, quantos desafios, quantas orações. Eu já acordo louvando, já acordo orando, porque se eu vacilar, o inimigo me come viva. Porque eu vejo, eu sinto o tamanho da guerra espiritual. E talvez seja isso que você tem que entender sobre essa guerra espiritual que você está passando e que você não pode passar ela de qualquer jeito. E é sobre isso, sobre a luta, sobre o exercício da espera, sobre a dor, sobre às vezes a gente ter vontade de chorar, às vezes a gente ficar inconformado com tudo que está acontecendo. E é sobre isso, né? Às vezes quando vem pedido de oração, eu fico pensando, meu Pai, visita, Senhor, essa pessoa, brada no coração dela, né? E é sobre isso, não é sobre nós, não é sobre o que a gente acha, é uma decisão que a gente tem que tomar, de lutar, de orar, de ter uma vida melhor, de ter um emocional menos abalado, é sobre isso, em nome de Jesus. Então que nós possamos nessa noite, né, entender que Gideão também se sentiu inseguro. Não é outra coisa, né? Tem gente que pensa que o evangelho é igual a Jenny lá, né? A mágica, a varinha. Não, ele também se sentiu, como Elias também se sentiu indagado por Deus, porque não aguentava mais a perseguição, né, de Jezabel. Não aguentava mais Jezabel perseguir, dizer que vai matar, saiu correndo, se escondeu na caverna, debaixo do zimbro. Nossa, gente, em nome de Jesus, quando Deus tem um propósito para a nossa história, vai vir tanta batalha, tanta luta, mas nós vamos vencer em nome de Jesus todas elas. E é sobre isso que nós temos, aleluia, que entender, aprender, se esforçar. Não é sobre o que estão fazendo contra nós, é sobre como nós vamos lutar para sair dessa situação sem combater, porque nós temos um pai, e um pai maravilhoso, um pai que cuida de cada detalhe da nossa vida e da nossa história. Você pode dar glória a Deus, né? E quando eu volto aqui, olhando para essa palavra, a qual eu a amo demais, todo mundo tem alguma palavra que gosta muito. E aí eu vejo, não sei subir, né, porém do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Quando o povo de Israel está na mão dos medianitas, era um pequeno processo, era uma etapa, porque Deus precisava, né, que as coisas fossem feitas da maneira dele, que o altar de Baal fosse destruído. E se Gideão não passa por isso, às vezes que ele achou que tudo aquilo que ele estava passando era o fim, não, Deus tinha um grande propósito na vida dele, na história dele, seria ele que iria destruir, né, o altar de Baal. E para entender isso diante da dor, e para entender isso sendo humilhado, passando por problemas seríssimos financeiros, por coisas, aleluia, que a gente olha para a direita, olha para a esquerda e vai dizer como e o porquê, mas é isso que nós vamos entender nessa noite. Olha, para refletir, né? E eu fico imaginando, né? Quantas vezes eu dependi realmente só do Espírito Santo para me levantar. Eu vejo na minha jornada ministerial o quanto eu quero ser fiel, o quanto eu quero ser amiga, o quanto eu sou parceira, mas sempre tem alguém para empunhalar pelas costas. Sempre tem alguém para invejar, sempre tem alguém para falar mal. E quantas etapas dessa eu passei? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. E aí hoje eu tô tão calejada que eu acabo deixando para lá. Eu falo, meu Deus, a pessoa deu o que ela tinha. E eu dou o que eu tenho, que é amor, que é compreensão. Eu não posso deixar de ser quem eu sou porque alguém envenena, porque alguém traz alguma coisa mal. Nós temos que cuidar do nosso emocional, temos que cuidar da nossa cabecinha, nós temos que tentar aprender ao ponto de equilíbrio e entender que em tudo de ruim que acontece, não é só para melhorar, é porque Deus tem um grande propósito na nossa história de vida, amém? E depois, hoje eu não quero se estender muito sobre
a destruição do altar. Eu quero que você entenda antes sobre a espera, o exercício da luta, por que Gideão estava ali, né? E o mais importante também a gente entender que o anjo aparece para Gideão quando ele está no lagar. A Bíblia diz para nós, olha, ele estava no lagar, então ele não estava, aleluia, sem fazer nada, ele estava no lagar amassando. Ele estava ali questionando a Deus, mas ele estava trabalhando. Você precisa estar disposta para Deus, nesse momento delicado da tua vida, nesse momento que as coisas não estão muito acontecendo, você precisa crer contra a circunstância, você precisa levantar a tua cabeça e continuar, e continuar, e continuar. Sempre vai ter alguma coisa para nos aborrecer, porque o inimigo sempre vai tentar fazer uma cilada para a gente cair. E a gente precisa orar para conseguir esse equilíbrio, porque não adianta a gente ficar falando hoje, falando amanhã, ai, fala hoje, fala amanhã, ai, fala, não é para falar, é para calar, e quando a gente cala, Deus vem e resolve a parada, amém? Em nome de Jesus. E para a gente finalizar esse momento tão rico na presença de Deus, né? No versículo 16 está escrito assim, tá? Juízes 6,16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei a mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Eu creio que o Gideão ele estava muito abalado com a derrota, né? E por isso ele estava ali pedindo um sinal para Deus. A gente tem que tomar cuidado para não viciar em sinal de manhã, sinal de noite. Eu vou no culto tal, o que o culto fala, toma vigia. Procura fechar a porta do teu quarto, Mateus 6,6. Fala em secreto com Deus, que com certeza Ele vai cuidar de cada detalhe, amém? Rogo-lhe daqui que não te apartes até que eu volte. Traga minha oferta e disponha perante ti, respondeu ele. Esperarás até que volte. Entrou Gideão, preparou o cabrito naquela época, né? O sacrifício era dessa forma. Asmo, a eva, a farinha, a carne, pôs no cesto, o caldo da panela. Trouxe até debaixo do carvalho e nos apresentou. Porém o anjo do Senhor disse, toma a carne, o bolo, o asmo, põe sobre essa penha e derrama por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor ponta do cajado que lhe trazia na mão e tocou a carne e os bolos de asmo, e então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Glória a Deus. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, lhe disse, ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo face a face, aleluia. Eu vi o anjo face a face, aleluia. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência muito tremenda com Deus, que esse negócio de anjo, gente, foi muito tremendo. E como que a gente fica fora do ar, impactado, porque a gente olha, a gente tá vendo aquilo mesmo, né? Eu fico imaginando Gideão, mas ele reconhece que o Senhor mandou um anjo para socorrer ele naquele momento, em nome de Jesus. Ah, Senhor, quando nós dependemos de Ti, Pai, nós dependemos para tudo. Você aí na sua casa, no seu lar, diga para o Senhor, Senhor, eu dependo de Ti, eu quero a Tua presença, eu quero me aprofundar mais, Pai, nas coisas do Senhor, eu quero me sentir útil, Senhor, eu quero em nome de Jesus, Senhor, eu quero conduzir a minha vida de uma forma, Senhor, que eu consiga ter utilidade para quem está ao meu lado. Em nome de Jesus, amém? É muito linda essa palavra. Uma outra hora eu vou trazer também alguns significados, né? Eu tenho um estudo, né, sobre ela. Mas hoje
Eu quero ficar aqui nessa angústia que Gideão sentiu, na espera que ele estava, no sentimento de derrota que ele tinha. Mas o Senhor enviou um anjo, no questionamento que ele fez, porque ele achou que estava tudo acabado e não estava. O Senhor estava com ele naquela derrota, o Senhor estava com ele naquele sacrifício. E aí, a partir do versículo 25, já vem o que Gideão destrói o altar de Baal. Destruir o altar de qualquer Baal é fácil, destruir o altar que o seu pai, né, fez, né, para Baal é mais difícil, porque existe vínculo familiar. Então, o quanto a gente precisa estar preparado, o quanto espiritualmente a gente precisa estar maduro em nome de Jesus. E é sobre isso. Você, meu seguidor, minha seguidora, vamos aprender a palavra com maturidade, com simplicidade, e vamos entender que nada vem de graça, que nós temos que passar pelo crivo, temos que passar pela cruz, renunciar, porque muitas das vezes também nós não queremos renunciar a nada, não queremos renunciar a nada, queremos que tudo seja exatamente debaixo do nosso controle, do nosso jeito, da nossa maneira, mas nós precisamos renunciar, né? Meu pastor, eu o amo, que Deus abençoe ele, a Carla, a filhinha dele, a Juju. E eu vejo o jeito que ele prega e eu fico imaginando como... É quase um psicólogo, né? Como eu sou terapeuta, eu pego muitas chaves, né? No meio, né? Quando eu tô trabalhando, é difícil eu conseguir, né? Mesmo assim, eu tento ficar naquela atmosfera espiritual ali, porque é muito bom, né? E aquele negócio, ele disse, ó, não pense que você vai casar para ser feliz, não. Seja feliz sozinho, case para fazer o outro feliz, né? E é sobre isso. Às vezes nós achamos que a igreja é ignorante, que não tem para nós o conhecimento, né? Para trazer uma estrutura para nós, né? Estrutura dentro do nosso lar, estrutura de futuro, do nosso estudo, estrutura das nossas finanças, né? E assim, sobre tudo, a gente tem que aprender sobre tudo. Sempre faça a sua oferta com amor, não deixe de fazer. Faça, Senhor, porque olha, eu vou fazer, Senhor, mas é para ti, Senhor. Olha, eu tô fazendo lá para missionária, mas olha, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Olha, Pai, olha, Senhor, eu tô derramando tudo nas tuas mãos. Sempre plante em quem já está dando fruto, né? Precisamos observar um pouco mais a vida com detalhe, né? O exercício de espera, ele não é à toa. O exercício de espera é para nos tratar, é para mexer no nosso caráter, é para nos ensinar sobre todas as coisas, é para fazer a gente ter um ponto de equilíbrio realmente, amém? Quando eu voltar a ministrar aqui, eu creio que na próxima segunda-feira, não creio que na próxima segunda, só daqui 15 dias, eu vou falar sobre o livro de Romanos, que também Deus tem dado muita sabedoria ali no livro de Romanos para mim. E aí a gente vai entender que exercício da espera, da dor, do sofrimento, da perseguição, faz parte da nossa história, mas a gente precisa continuar lutando para sair dela. A gente precisa continuar lutando para sair da situação ruim. A gente precisa continuar lutando, né, para que as coisas mudem de uma maneira extraordinária. Eu creio no milagre, você crê no seu? Eu creio verdadeiramente que eu vou ter um espaço para trabalhar. Eu tenho orado ao Senhor e vai dar tudo certo. Amém? Em nome de Jesus. Já no final, já caminhando para o final, quero pedir, né, o seu carinho, o seu apoio. Se inscreva no meu canal. Nos ajude a gerar esperança. Estamos chegando ali a 900 inscritos, né? Depois de ter sido hackeada de 13 mil, estamos chegando ali. E eu creio que quando a gente chegar em 1000 inscritos, nós vamos conseguir fazer algum tipo de monetização aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque tudo aqui foi Ele, né? Tudo aqui é para Ele. Nada é meu, nada é sobre Eliana. Por isso que o meu canal nem meu nome tem, Eliana, né? Tem o nome do meu projeto, porque eu não preciso aparecer. Quem tem que aparecer são os frutos que Jesus permite eu dar. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar?
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor, obrigado. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o teu carinho, o teu amor, a tua unção. Eu não tenho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me abençoa todos aqueles que estão ao vivo, visita o Valmir dos Santos Verolese, cuida, Pai, do coração dele, Senhor, repreende, Senhor, todo mal, todo medo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Pai, nós estamos iniciando mais uma semana. Senhor, cuida de nós, cuida das nossas contas, das dívidas. Senhor, cuida, Pai, da nossa saúde, Pai. Cuida da nossa ida à tua casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Assim, Pai, eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Beijo no coração de vocês, se Jesus não voltar. Semana, que daqui 15 dias, nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus, amém? Fique com Deus, lembre-se de tudo que o Senhor falou aqui, e não desista dos teus sonhos por causa das dificuldades, tá bom? E não fica confiando em qualquer um, não, a gente tem que saber com quem a gente abre o nosso coração, quem a gente confia, amém? Beijo no teu coração e até a próxima.